Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora para fazer o módulo 15, terminar essa história aí da síntese de proteínas, né? Que a gente está discutindo alguns módulos. Então, como vimos na semana passada, o DNA, ele carrega genes, né? E esse DNA, ele tem a propriedade de replicação, quando a célula precisa fazer cópias dessa molécula. Também tem a propriedade de transcrição, quando a partir do DNA a célula produz um RNA. E por fim, o que a gente tem que ver na aula de hoje é a tradução, quando a partir das informações presentes nesse RNA a célula produz suas proteínas, né? E essas proteínas, como a gente já estudou, determinam os nossos fenótipos, que são as estruturas que formam as nossas células, né? E os mediadores e reguladores metabólicos também, que são as enzimas e os hormônios. E o que é muito importante lembrar para essa aula é que uma proteína é uma sequência de aminoácidos. Então, tem aminoácidos ligados quimicamente aí para formar essas estruturas tão importantes para o ser vivo. E é essa união de aminoácidos que a gente precisa entender na aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro passo antes da síntese de proteína é a transcrição. Reparem bem ali que a partir do DNA, representado em azul, a célula produz RNA. Exons e introns do DNA são transcritos por um RNA que é chamado de imaturo. Aí esse RNA ele vai sofrer um processo que é a maturação ou splicing, no qual introns são removidos e os exons são unidos. E, finalmente, tem um RNA mensageiro aí maduro, que sai de dentro do núcleo, atravessa o poro lá da carioteca, do envelope nuclear, e chega no citoplasma. Então, essa é a transcrição que a gente falou um pouquinho sobre semana passada. Outra coisa que precisa acontecer é, como uma proteína é formada de aminoácidos, esses aminoácidos precisam ser ativados. E isso acontece com a participação do segundo tipo de RNA, que é o RNA transportador, RNA-T. Então, ela é uma molécula constituída por uma cadeia de 80 nucleotídeos, bem menor, né, do que os outros, que se dobram em forma de uma folha de trevo, como está representado aí, né? Lá na pontinha do RNA transportador tem um anticódon, que é uma sequência de 3 bases que são complementares a um códon de RNA mensageiro. Então, esse anticódon ele vai grudar, se unir ao códon do RNA mensageiro. Só que antes disso, veja só, esse RNA transportador tem esse nome porque ele tem a responsabilidade de transportar aminoácidos. E tem esse AA aí que representa um aminoácido. Quando o transportador mais aminoácidos estão ligados, é formado aí o complexo aminoácido RNA transportador. Então, enzimas específicas vão ativando esses aminoácidos. Esses aminoácidos vão, portanto, se associando ao RNA transportador, formando esse complexo. Finalmente, essa célula está preparada para sintetizar as suas proteínas. Isso vai acontecer finalmente na tradução, né? Então, a tradução, ela ocorre numa organela chamada de ribossomo. A gente encontra ribossomos livres no citoplasma, a gente encontra ribossomos também presos em membranas, formando o retículo endoplasmático granular. Lembram disso? Independente de qual ribossomo estivermos pensando, é a partir lá da ligação desses ribossomos com o RNA mensageiro, que veio do núcleo, que a síntese de uma proteína vai acontecer. Então, reparem, a proteína está representada em azul, ela está sendo produzida a partir do RNA mensageiro, representado em rosa, que veio lá do núcleo da célula, e tem subunidade maior e subunidade menor aí do ribossomo participando do processo. Então, a produção de proteína no ribossomo vai acontecer a partir de um molde, que é o RNA mensageiro vindo do núcleo. Como é que essa tradução vai acontecer lá no ribossomo, professora? A primeira coisa é o ribossomo tem que se associar sobre o códon ao G do RNA mensageiro. É o códon de início, como a gente viu semana passada. A partir daí, RNAs transportadores trazem os aminoácidos. Então, RNAs transportadores
estão representados em vermelho no desenho e os aminoácidos estão ali em verde, né? Veja que o primeiro RNA transportador já trouxe o primeiro aminoácido, eles estão ali num sítio de ligação que a gente pode numerar, número 1. E aí, o alongamento vai acontecendo, veja só. Esse segundo aminoácido que chegou, ele faz uma ligação com o primeiro aminoácido, que é chamada de ligação peptídica. Aí, esse primeiro RNA transportador, ele vai embora. Quem é que fica? O aminoácido, ele que constitui a proteína, né? Olha lá, minha gente, o aminoácido 2 agora tá chegando ali mais um RNA transportador, trazendo mais um aminoácido, que é o terceiro. E aí esse aminoácido terceiro também faz uma ligação peptídica com o aminoácido número 2, e desse jeito a proteína tá ficando cada vez mais longa. Então é um processo em que a cadeia de aminoácidos vai aumentando. Para isso vai acontecer para sempre? Não. A gente tem também o término desse processo, né? A partir do momento que lá no RNA mensageiro aparece um códon de término, nenhum aminoácido mais será adicionado a essa proteína. Essa proteína estará pronta. Tudo bem? Então, temos que achar lá no RNA mensageiro algum códon de término, ou que também pode ser chamado de códon de parada. Interessante, né? Bom, às vezes, um RNA mensageiro é suficientemente longo para que vários ribossomos se liguem, formando o que a gente chama de polirribossomo. Ó, o RNA mensageiro representado em rosa, os ribossomos representados em amarelo, e de cada ribossomo está saindo uma molécula de proteína diferente, representada em azul. Então, os vários ribossomos eles vão se movendo ao longo do RNA mensageiro, e a síntese de várias cadeias pode ocorrer simultaneamente. Interessante, né? Então, esse desenho aí da apostila, que está no cantinho do slide, mostra, né, ó, o DNA ou se replicando ou transcrevendo, formando o RNA mensageiro. O RNA mensageiro saindo do núcleo, indo lá participar da tradução, que é transportadores, trazendo aminoácidos, ligações peptídicas acontecendo entre esses aminoácidos e uma proteína se formando lá. Essa é a tradução. E eu trouxe também um vídeo curtinho para vocês curtirem aí, que ele mostra, né? A galera faz animações e mostra essa síntese proteica aí de uma forma mais dinâmica. Let me take you inside a cell's nucleus. Crick proposed that the information inside DNA was in fact a precise set of instructions. Instructions which specify the exact order to join up amino acids to make the proteins in our cells. The way the cell carries out these instructions is spectacular. Each time the cell needs to make a particular protein, the instructions are copied from part of the DNA strand to a new molecule called RNA. The RNA carries the instructions for building the protein out of the cell nucleus, heading for this structure called a ribosome. This is basically the cell's protein factory. As the ribosome works its way along the RNA strand, it reads the instructions, and these tell it which amino acids to join together and in which order to make the specific protein. There it is, a protein. And just think, the cell builds proteins thousands of times a minute to stay alive. Bonitinho, né? Simples. Se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos que mostram, né? Peguei esse aqui que é o mais rapidinho. Então, mostrou a estrutura do DNA, formando o RNA, esse RNA indo lá para o ribossomo lendo, né? Os códons do RNA, os RNAs transportadores chegando com aminoácidos e uma proteína se formando.
Então, vamos fazer esses exercícios aí, pessoal, lá na página 3. Exercício número 1. O RNA mensageiro transcrito do DNA apresenta-se constituído por exons e introns, que sofrem o processo de maturação ou splicing, produzindo RNA maduro que atinge os ribossomos. Letra A, o que são exons e introns? Os exons são as sequências codificantes que serão traduzidas em proteínas, e os introns são sequências não codificantes. Então, a gente vai ter que eliminar os introns, né? Como? Letra B, no que consiste o processo de maturação? Então, consiste na remoção de introns e unificação, ou seja, a união dos exons. Tudo bem? 2. O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma célula eucariota. Observe-se que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas em destaque compõem um intron a ser removido no processo do pró-RNA mensageiro. Então, nós temos ali o DNA formado por duas cadeias e ele já avisou que a parte azul vai ser removida nesse processo aí de maturação, né, no processamento desse RNA formado. Então, vamos lá. Identifique a sequência de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente. Então, para a gente saber o número de aminoácidos da proteína, primeiro vamos fazer o RNA mensageiro. A gente sabe que no RNA mensageiro isso aqui vai ser eliminado, né, o intron. Então, já vou formar o meu RNA mensageiro maduro. Então, se tem T, o que vai ter no RNA? A. Se tem A, U. Se tem C, G. Se tem C, G. Se tem T, A. Se tem T, A. Se tem T, A. Se tem T, A. Se tem A, U. Se tem T, A. E se tem G, C. Então, eu formei um RNA mensageiro a partir do começo da transcrição, que ele avisou a gente aqui, né? Muito bem. E agora, ele quer o número de aminoácidos. Como a gente sabe isso, Pro? A cada 3 bases, eu tenho um códon, e cada códon tem a correspondência com um aminoácido. Foi o que a gente viu na semana passada. Então, nós temos 4 códons, 4 aminoácidos. Certo? Bora ver o 3. Uma molécula de DNA dupla hélice. Uma região ao longo de uma das cadeias tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas. Então, ele começou a contar lá do carbono 5, ó, ATCGCCTACGAA. E terminou a contagem dele no carbono 3, desse nucleotídeo. Letra A. Escreva qual sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5' e 3' da cadeia complementar. E a gente tem que lembrar da propriedade de uma cadeia ser complementar à outra, né? Então, onde tem A vai ter T, onde tem C vai ter G, e que essas cadeias são antiparalelas. Se uma está começando lá pelo carbono 5, a outra tem que começar pelo carbono 3. Tudo bem? Então, TAG, CCG, ATG, CTT. Então, 5' na primeira, 3' na segunda, 3' na primeira, 5' na segunda. Cadeias complementares e antiparalelas. Letra B. Como será a sequência de RNA transportador dessa cadeia complementar? Então, a gente tem que pensar que, a partir desse DNA, vai vir um RNA mensageiro. E o RNA mensageiro contém códons. E nesses códons tem lá o anticódon complementar, que é o RNA transportador, que ele está pedindo para a gente aqui, tá? Cuidado para não confundir os RNAs. Então, no fim das contas, como ainda vai ter que formar RNA e depois o transportador, a gente já pode pensar diretamente no transportador aqui, né? Ó. UAG, CGG, AUG, CUU. Reparem nessa dica. O RNA transportador com seus anticódons tem uma sequência muito parecida, né, com o que está lá no DNA. Só que o RNA tem uracila e o DNA tem a timina. Tomem cuidado para não errar isso. C. Nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos comporão a proteína formada?
Nucleotídeo tem base, então a gente tem que contar o número de bases, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aminoácidos? Cada códon, que é formado por 3 bases, vai corresponder a um aminoácido. Então, tá aí. 12 nucleotídeos e a proteína terá 4 aminoácidos. Quanto número de bases você acha o nucleotídeo? Pensa que a cada 3 bases é um aminoácido, você acha o número de aminoácidos. Ok. Última. Sobre o esquema a seguir, foram feitas algumas afirmações. 1. O esquema representa o mecanismo de tradução, onde interagem os 3 tipos de RNAs. Certo ou errado, pro? Certíssimo, né? Minha gente, quais são os RNAs que estão participando aqui, ó? Esse aqui é o RNA mensageiro, veio lá do núcleo. Esse aqui é o RNA transportador. Tá trazendo os aminoácidos. E o que forma o ribossomo é o RNA-R, também tá aqui. 2. O pareamento do códon com o anticódon específico resulta na entrada de aminoácido correto, determinada pela sequência codificadora. Pois é exatamente o códon que vai lá e se associa com o anticódon que determina qual é o aminoácido adicionado naquele trecho da proteína, né? 3. Toda molécula de RNA possui um códon de iniciação, que é sempre o mesmo, o AUG. Sim, o AUG, vimos na tabela, ele vai adicionar o primeiro aminoácido, que é a metionina, sempre numa proteína. A perda de um único nucleotídeo no gene, que dará origem ao RNA mensageiro, pode alterar a tradução a partir daquele ponto. Minha gente, pensa que sumiu um nucleotídeo, sumiu uma base lá no DNA. O RNA mensageiro vai ficar sem essa base e os códons serão completamente modificados a partir daquele ponto, né? 5. A associação entre aminoácidos para formar proteína depende de ligação peptídica. Muito bem, veremos isso na química orgânica também. Então, letra D, tudo aí está correto. É um resumo da nossa aula esse exercício, né? Então é isso. Nos vemos na semana que vem. Boa semana a todos.